Graça, paz e misericórdias vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, a última oportunidade que vos falei, trouxe uma palavra a respeito dessa guerra que está acontecendo no Oriente Médio, especialmente contra Israel. E eu gostaria de voltar a falar sobre isso, mas advertindo de modo especial sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, o seu retorno surpreendente. Ele está às portas. Alguns dizem que Israel é o relógio de Deus. E nós temos que concordar, porque os judeus foram escolhidos por Deus para serem o povo pelo meio de quem veio o Senhor Jesus, segundo a carne. O próprio Senhor Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Mas nós sabemos que, pela providência soberana do Senhor, esse povo foi desobediente. Desde o Velho Testamento nós temos visto como se rebelaram contra Deus, e como sofreram juízo, castigo, exílio, escravidão, como Deus, de fato, pesou a mão sobre esse povo. E quando chegou a plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus veio, eles então rejeitaram o Senhor. Houve um endurecimento, na verdade, um cumprimento profético de Isaías sobre este endurecimento. O Senhor Jesus, quando conta a parábola dos samaritanos, fala deste endurecimento, como eles não puderam ver e crer com o coração, e se tornaram arredios, perseguiram os apóstolos. Nós temos uma palavra do apóstolo muito dura sobre eles na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 14 em diante. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, na Judéia, a igreja lá, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradaram a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Todos os estudiosos da palavra de Deus, teólogos, concordam num apocalipse judaico, como de fato
no ano 70, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, a cidade foi tomada depois de um cerco sofrido, 3 anos, o exército romano, sob o comando de Tito, cercou a cidade e depois a invadiu com fúria. E houve uma chacina terrível. Flávio Joséfo, o historiador daquela época, conta que foi algo tão terrível, foram tantos os mortos, sangue, muito sangue derramado. Eu acho que com uma hipérbole, não sei, mas ele diz que os cavalos nos lugares baixos tinham sangue até o joelho. Tudo foi queimado, tudo foi destruído. E eles foram dispersos. E nós que acompanhamos a história dos judeus sabemos como, de fato, eles têm sofrido. Todos nós temos conhecimento do terrível holocausto sob o domínio desse anticristo chamado Hitler, como de fato sofreram. Foram mortos mais de 6 milhões de judeus, muitos deles queimados nos fornos. Uma coisa inominável, crianças, tudo. Nem dá para acreditar que isso de fato aconteceu na história. É verdade, então, que eles sofreram. Clamaram naquele dia em que crucificavam o Senhor Jesus: caia sobre nós o sangue deste inocente. E eu creio que estas coisas têm a ver com isso. Mas a palavra do Senhor diz que por causa de promessas feitas aos patriarcas, que são chamadas na palavra de Deus de dons irrevogáveis, Deus tem um propósito com os judeus. Eu creio que por esta razão em que eles voltaram a se constituir nação, naquele lugar. E o texto que eu analisei com os irmãos está em Romanos, no capítulo 11. Eu quero lê-lo novamente, porque há uma parte que eu quero hoje enfatizar, que não enfatizei quando falei com os irmãos daquela época. Capítulo 11 de Romanos. Porventura, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Que eu também sou israelita, descendência de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu? Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento,
olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornem-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Veja esta expressão, quanto mais a sua plenitude. Então, há um momento de plenitude que Deus está reservado para este povo. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque de fato, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação para o mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Preste atenção, esse vida dentre os mortos quer dizer um benefício ainda maior do termos recebido a salvação pelo endurecimento deles. Mas o Senhor tem uma bênção, que é o reenxerto deles e a conversão de muitos deles. E que será isso, senão, para nós, vida dentre os mortos? Eu creio num avivamento. Eu sou otimista e creio que antes da volta de Cristo haverá um avivamento. Um avivamento. Vida dentre os mortos, com a conversão deles. Conversão, não de toda a nação, é verdade, mas como a Bíblia está falando de um remanescente que Deus escolheu segundo a eleição. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se foram santas a raiz, também os ramos. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz, da seiva, da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. E isso, evidentemente, se refere a pessoas que estão na igreja, mas que nunca nasceram verdadeiramente de novo e que estão com a vida aí cheia de práticas de pecado, mundana, não tem temor de Deus verdadeiro no coração, é uma religiosidade superficial. Alguns até com antipatia para com judeus e para com Israel, e o que é muito estranho, porque é preciso orar por eles e desejar que eles venham a Cristo, que eles sejam reenxertados na oliveira. Considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também serás cortado. Então, tem muita gente dentro da igreja
que vai ser cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, meus irmãos, nós esperamos uma conversão dos judeus. Aliás, eu li para os irmãos, esta é uma promessa que ainda não se cumpriu, de Zacarias, no capítulo 12. A partir do verso 10 diz: "E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito de graça, de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram." Eles vão reconhecer Cristo, Jesus. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Eu tenho assistido as entrevistas que eles estão fazendo com esses judeus. É impressionante o desânimo, a decepção. A grande maioria não entende, não entende por que o governo não os protegeu. Por que o exército não estava lá? Eles foram massacrados, quibutzes próximo da faixa de Gaza, e ninguém os socorreu. A segurança do famoso exército de Israel falhou, a inteligência. O próprio Netanyahu está dizendo que essas perguntas terão que ser respondidas, que ele mesmo terá que dar respostas. O governo falhou. E eles estão desanimados, não sabem o que será. Eu acho isso bom. Penso que é Deus quem está fazendo com que eles tirem a confiança que eles tinham no governo, no exército maravilhoso de Israel, e que haja esse desencanto para que se humilhem e venham a reconhecimento de que eles precisam reconhecer aquele a quem traspassaram e se voltar para Cristo. Mas veja, verso 25. "Porque não quero, irmãos, que ignoreis." Eu estou no capítulo 11 de Romanos. "Que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos de vós mesmos. Porque veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios." Essa expressão, "até que haja entrado a plenitude dos gentios", é terrível. É perigosa. É ameaçadora. Porque quer dizer simplesmente que Israel se humilhando, se arrependendo, chorando, reconhecendo Cristo, então virá a plenitude dos gentios. Quer dizer, o último gentio a ser salvo será salvo, e acabou. Ninguém mais será salvo. Nós estamos próximo das portas se fecharem
e de não haver mais possibilidade de ninguém ser salvo dos gentios. Isso não é ameaçador para você? Eu não sei quantos estão adiando decisões que precisam tomar com relação à sua vida espiritual. Você sabe como é que você está. E aqueles parentes, pessoas por quem você está orando, tem um limite. É a plenitude dos gentios, acabou. E está às portas. Alguns falam de muitas coisas que precisam acontecer, mas, irmãos, nós não devemos ficar distraídos com estas coisas, porque tudo pode acontecer no instante. Tem um anticristo para vir. O anticristo pode estar aí. É muito provável que ele apareça para propor a paz e conseguir um acordo de paz. Isso não impede que o Senhor venha. Tudo pode acontecer de repente, da noite para o dia, e ele virá como um ladrão. E então, a plenitude dos gentios é uma ameaça. Nós temos que pregar, correr, pregar o Evangelho, chegar para as pessoas e dizer para elas: está chegando o fim, não haverá mais oportunidade de salvação. A parábola das 10 virgens diz: o noivo vem, e quem está preparado com lâmpadas entra, mas a porta se fecha. E as outras que não estavam preparadas vêm e batem na porta: Senhor, abre-nos. Não vos conheço. Quer dizer, o tempo está se esgotando. Eu queria, então, rapidamente apresentar aqui algumas providências diante desta urgência da volta do Senhor Jesus, olhando para Israel e vendo o que está acontecendo lá, e tudo o que pode acontecer de repente. Eu quero dizer para a igreja aqui, diante desta realidade e da possibilidade mesmo de Cristo estar às portas vindo, que eu creio que está, então, primeira coisa que você tem que fazer é uma entrega da sua vida definitivamente no altar de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, era como se o apóstolo, terminando toda isso e mostrando que de fato está para acontecer, seguindo a leitura que eu estou fazendo, diz assim, os primeiros versos do capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pois, esse pois aqui, diante disso, quando vocês virem estas coisas, quando essas coisas acontecerem com Israel, com os judeus, então, rogo-vos, pois, por causa destas coisas, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, ele está aqui propondo uma entrega da sua vida no altar do holocausto para ser queimada, destruída.
A proposta do Evangelho para a conversão é sempre morte para a vida. Não há outra forma. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para morrer e perca a sua vida. Porque quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, achá-la-á. Você tem que ser queimado no altar de Deus. E acabe com sua vida e renove a sua mente. Passe agora a entender: não tenho mais nada comigo mesmo. Eu não tenho mais nada. Meus ideais, meus planos, meus desejos, o mundo, o pecado, eu não tenho mais nada. Morri, agora fui queimado no altar de Deus. E minha mente tem que ser renovada, convertida, mudada. Agora eu vivo e respiro para Cristo, para Ele somente. Chega! Eu estou falando segundo as Escrituras. É Deus quem está aqui oferecendo a você a vida através da morte, a vida que vem pela morte. Por favor, em nome do Senhor Jesus, rechace essa proposta diabólica, maligna, ou da tradição humana, de que você pode viver a vida cristã e a vida do mundo, que não tem problema. Não é assim. Uma vez já disse, e repito, Deus não quer sociedade com você para viver essa vida. Deus quer lhe matar. Deus quer que você seja consumido no altar, morra e ressuscite das cinzas em Cristo e para Cristo, a fim de então, renovado na sua mente, viver para Deus. São muitos os textos que corroboram com isto, e é algo urgente, e você precisa fazer isso, porque se você não fizer, você está se enganando a si mesmo, pensando que é crente. Se você não morreu ainda, se você vive para você mesmo, e tem seus planos, e quer Deus para lhe ajudar, está por fora. Você está enganado, você vai ser cortado. É preciso assumir isso. É uma entrega decisiva. Dá adeus ao mundo, adeus. Se nós olharmos aqui, você vai ver em Colossenses, no capítulo 3, que isso é agora mostrado em outras palavras, que é um despojar de tudo que é carnal, de tudo que é pecaminoso na sua vida. Veja o que está escrito aqui. Verso 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro. Quer dizer, tipo de vida cristã de esforço carnal, legalista, segundo preceitos e doutrinas de homens. Pois todas essas coisas com o uso se destroem. As coisas têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor contra a sensualidade. Agora veja o que ele diz: portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também
sereis manifestados com ele em glória. Sabe, isso é uma decisão entre glória do mundo e glória de Deus. É abrir mão da glória do mundo e abraçar a glória de Deus. Cristo. É entender que não há outra razão, outro motivo de respirar, senão Cristo. A glória que está reservada, que Ele tem para você guardada para o último dia. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Atrás do dinheiro, avareza, idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso é renovação da mente. É mudar completamente. Isso é uma mudança radical, mas é radical, é mais radical do que você pensa. Ainda em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11, nós vemos assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É assim que você está vivendo? Ou está distraído aí, correndo atrás das coisas? Domingo você vem na igreja e tal. Ó, querido, eu temo que muitos estão achando que simplesmente eu aceitei Jesus, eu recebi como meu Salvador, ou eu sou crente já desde pequeno, sou presbiteriano. Queridos, a palavra de Deus fala de uma decisão radical, que eu sei que pela graça os eleitos farão, os que são de Deus farão. O Espírito Santo haverá de operar, quem sabe usando até a minha palavra agora, agindo, aquela manifestação de Espírito e poder, convencendo você, acordando, despertando. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou vivendo uma vida aí, empurrando com a barriga, uma vida espiritual fraca, que não produz fruto nenhum. O que é que eu estou produzindo? Qual é o fruto? Sou verdadeiramente convertido. Olha, o Senhor precisa acabar, destruir esse encanto que ainda temos pelo mundo. Eu acho que o que está acontecendo com os judeus lá, sabe, é um encanto que eles
estavam tendo pelo progresso, prosperidade, segurança, o domo de ferro destruindo os foguetes, e agora já não está muito, está escapando e caindo, e eles vieram por terra e acabaram, destruíram, o desencanto caiu, eles estão desiludidos. É bom e precisam dizer: Deus de Israel, tem misericórdia. Que fizemos com aquele que o Senhor mandou, enviou e veio na plenitude dos tempos, o filho de Davi, o Messias. Viramos as costas, o crucificamos, o traspassamos. Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos. Em 2 Pedro, e eu quero, concluindo agora, ler no capítulo 3, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos nossos ou vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, e não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos os eleitos. Então virá a plenitude, quando todos chegarem ao arrependimento, se converterem. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja bem, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veja, eu sei, é natural, né? Eu tenho vontade de conhecer a Torre Eiffel. Eu tenho vontade de a Torre de Pisa, será interessante, queria, só vejo por foto, queria estar lá, queria ver isso, queria ver aquelas obras. Vão ser destruídas, não vai ficar nada.
fogo abrasado, vai acabar com tudo. Então, volte o seu olhar para Cristo. Coloque no seu coração a esperança da glória, porque todas estas coisas belas do mundo não são para se comparar com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual é o seu sonho? Viajar. Sonhe estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Coloque o seu coração agora em Deus e olhe para o mundo já sabendo o que vai acontecer. Não vai sobrar nada, fogo vai queimar, destruir estas obras, e tudo está aí, já está condenado sob o juízo de Deus. Você que coloca o seu coração nisso, para quê? Volte-se para Deus. Entregue sua vida no altar, morra, seja queimado, renove a sua mente, passe a pensar agora seriamente nas coisas de Deus e em Cristo, e tudo que você venha a fazer no mundo, não é para a glória do mundo, faça para a glória de Deus. E seja uma bênção, sal, luz, enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vem, ninguém mais pode trabalhar. É agora, é hoje. Diz o Senhor: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Venha a Cristo, decida-se agora com relação à sua vida. Deixe dessa brincadeira de igrejinha. Ore, diga: Senhor, eu quero ir para o altar, quero ser consumido, quero morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, para uma nova vida. Quero ter agora um propósito certo, eterno no meu coração, viver para Deus, para Cristo, para servi-lo. Eu não sei se será esse o momento em que Israel irá, de fato, os judeus irão, de fato, se arrepender, se esse cumprimento de profecia vai ser nesta guerra. É bem provável, sim, que sim. Eu quero que seja, estou orando para que seja, que Deus tenha misericórdia deles, para que a salvação ainda se espalhe ainda para muitas pessoas num avivamento, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e a plenitude dos gentios. Deus tenha compaixão e misericórdia. É tempo do fim. Pode crer. Cristo está às portas. Creia-me. Falo da parte de Deus. Prepare-se. Não deixe a coisa indo embora. Essa é a oportunidade. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé. Nosso Deus, nosso Pai, Tua palavra é a verdade, ela não volta vazia. Lemos os textos aqui, tão claros a respeito do que o Senhor requer. Cremos que o Espírito Santo é quem nos dirige como ministros da palavra, para trazer a mensagem que o Senhor quer. É o Senhor o grande ensinador, é o Senhor o grande pregador. Nós somos só instrumentos. Se esta palavra é tua, se é o Senhor quem está falando, que haja temor nos corações. Que, Senhor, cada um que está aqui
receba a palavra do Senhor com temor, tremor, e o teu espírito constranja, façam com que corram para a cruz e olhem para aquele que foi traspassado, Cristo. E se estão vivendo uma vida que não é de real consagração, de entrega total, mas estão claudicantes, então, Senhor, opera pelo teu Espírito, Senhor, a verdadeira conversão. Sejam consumidos do teu altar e renovem as suas mentes. Passem agora pelo teu Espírito, pela tua graça, pelo teu poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que mudem e que saiam daqui, Senhor, dispostos agora, com mente renovada, viver para Cristo somente. E em tudo que forem fazer, pensando na glória, nos céus, tira o encanto daqui, meu Deus, tira o encanto dessa terra que vai ser queimada a fogo, tira o encanto, e que eles olhem para os céus, para as nuvens, esperando a glória que está reservada e que o Senhor dará para todos aqueles que são verdadeiramente teus, que te amam a tua vinda. Senhor, tem misericórdia dos judeus, segundo prometeste, derrama o espírito de súplica, dá o arrependimento, Senhor, que o Senhor prometeu, que eles reconheçam aquele a quem traspassaram, Cristo, Jesus, e se convertam, e aqueles eleitos que o Senhor tem reservado, como disseste para Elias, 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, o Senhor tem um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, salva-os em nome de Jesus. Faz isto, Senhor, essa desilusão que eles estão tendo, desencanto e sofrimento, que eles venham a Cristo. Também oramos, ó Deus, pelos palestinos, que também estão sofrendo, crianças, pessoas que não têm nada a ver, que precisam também de Cristo, precisam do arrependimento, assim também como na Ucrânia, em outros países que estão sofrendo também. E, Senhor, traz o juízo sobre os filhos de Belial. Esse Hamas seja destruído. Destruído. Todos aqueles que se levantam contra Deus. Tem misericórdia. São contra Deus, e nós rogamos que o Senhor traga o juízo sobre eles. E tem misericórdia, Senhor, na tua igreja desavisada, que acorde e desperte, porque o tempo está mais próximo do que podemos pensar. Tem misericórdia de nós. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam derramados sobre todos vós, convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém.